Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 12. A primeira Páscoa, ou a Páscoa. Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12. A Páscoa do Senhor. Tem que botar só para 1 hora só, porque senão gasta muita coisa. Toma. Que horas tem? É lá em cima. É lá em cima. 9h18. Êxodo 12. Como for 9h18 agora? 7h18. 7h18. Se for 8h18, você desliga, por favor. Então vamos lá. E o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, e ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores de cada porta das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixam sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens quanto dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ouvir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos mediante a sua palavra, Pai, maravilhosa. Pão para as nossas vidas. Pai, como sempre me declaro totalmente, Pai, dependente do Senhor Espírito Santo para o bom desenvolver desta tua palavra. Desde já, repreendo toda distração. Desde já, repreendo todo roubador de palavra, Pai. No nome de Jesus, para que esta palavra possa ficar encucada na mente de cada um aqui nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, nós estamos aqui diante da Páscoa do Senhor. Páscoa, no original, a palavra é Pessa. No hebraico, Pessa. Né? Pessa quer dizer passar por cima. Pessa quer dizer libertação. Estar livre. Estar livre. Né? Estar liberta. Né? Por quê? Passar por cima. Porque o anjo da morte ia vir, ia ver o sangue e passar por cima daquela casa e ir para outra casa que não tivesse o sangue. Né? Por isso que o nome é Pessa, ou passar por cima. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? Por quê? Porque o que estava acontecendo dentro do contexto? Né? Estava acontecendo as 10 pragas do Egito. E foi acontecendo uma por uma. Né?
O Senhor falava com Moisés, Moisés ia lá, falava com o faraó, e o faraó com o coração endurecido, e não deixava, não liberava. E aí o que aconteceu foi que a 10ª praga seria essa, né? A 10ª praga, né? Que o Senhor iria matar todos os primogênitos dos egípcios, tanto da família, ser humano, como animal. Ia matar, foi uma matança, todo mundo já viu no filme, né? Então, uma matança geral, né? Então, mas o povo de Israel ia estar protegido, guardado, debaixo das asas do Senhor, guardado, protegido, escape, né? Então foi dado um escape para o povo de Israel, né? Povo escolhido do Senhor. Então, o que eles tiveram que fazer? Né? Matar um cordeiro ou um cabrito, né? Separou, era o 10º dia. Aí separa mais 4 dias, até o 14º dia. Quando chegar o 14º dia, vocês matem o cordeiro, um cordeiro não é perfeito, não podia ser qualquer cordeiro, não é qualquer cabrito, tinha que ser uma coisa perfeita, né, tal, porque seria uma oferta ao Senhor, né? Na verdade, seria uma troca, né? Seria uma troca, né? Se você for analisar bem, você vê que é uma troca. Um cordeiro pelo meu primogênito. Reparou isso? Reparou? Um cordeiro pelo meu primogênito. Por quê? Isso vem acontecendo desde Adão. Adão pecou, o que Deus teve que fazer? Matar um animal. Será que na primeira a família tinha um primogênito, não? Ou todo mundo tinha um primogênito? Não sei, eu não sei. A família era muito grande também, né? É porque o pacto da aliança com Deus, né? Mas apesar que nessa época aqui, eu acho que ainda não tinha colocado a questão da circuncisão. Né? Porque a circuncisão, se você vê bem a circuncisão, o que é a circuncisão? Você sabe o que é a circuncisão? É um corte ali na fimose. Essa era a aliança com Deus. Né? E a circuncisão fazia com que a fimose não atrapalhasse na hora de gerar o filho. Olha como é que Deus não dá conta de nós. Né? Por quê? Ele queria que esse povo se espalhasse. É um princípio, né, que Deus falou. O que Deus falou, enchei, povoar a terra. E o pessoal do Gilã também faz isso também. Entendeu? Eles quer o máximo de filho, um monte de filho para poder povoar a terra. Então, naquele tempo era um monte de filho. Quanto mais filho, melhor. A mulher que era estéril era considerada uma zero à esquerda. Né? A mulher que era estéril não conseguia ter filhos. Né? Então, com certeza, devia ter muitos filhos. Né? E sempre tinha um primogênito. E o primogênito era né, o filho primogênito. Né? O mais querido, né? O que depois, se morresse os pais dele, que dividir e tal. Né? Ele que tinha a bênção dos pais. Ele tinha a bênção dos pais. E a bênção dos pais, né, é muito importante. A bênção dos pais. Né? Por isso que naquele dia nós falamos sobre os pais, sempre Deus te abençoe, Deus te abençoe. Né? Mas é que às vezes eu ponho no zap, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por quê? Porque é uma palavra liberada para os filhos. É uma bênção. Né? Por quê? A autoridade máxima do filho é os pais. Os pais é a cobertura espiritual dos filhos. Se a cobertura espiritual está fazendo besteira, então os filhos podem pagar por isso. É um princípio ativado. Toda liderança pode arrebentar com seus liderados. Né?
Na Argentina, vê lá como é que está lá. Na Venezuela, vê lá como é que está lá. Né? Então, é um princípio ativado. Né? Se eu tenho uma empresa com 100 empregados e eu começo a fazer um monte de besteira e a empresa quebra, quem vai sofrer? Empregado, né? É lógico. Eu li isso em Provérbios. Isso. Né? É a lógica. Então, se os pais que estão sobre os filhos, né, começam a fazer besteira, os filhos vão pagar. É uma coisa. Davi pecou. Deus mandou ele escolher. Escolhe o que o castigo que tu quer. Entendeu? E o povo sofreu. Então, é uma coisa, é um princípio que ele é automático. Não tem como você querer quebrar ele. Não tem como você quebrar esse princípio. Entendeu? Não tem como você quebrar ele. Ele é automático. Ele é automático. Entendeu? Até liderança espiritual. Né? Eu aprendi, foi uma das primeiras coisas que o Senhor me ensinou. Logo assim, quando eu fui ordenado. Quando eu fui ordenado, né? Então, tinha um líder, né? Um líder que ele não estava bem espiritualmente. E aí eu fui querer fazer uma guerra no mundo espiritual e o demônio me atingiu. E aí o Senhor falou comigo. Né? E aí eu fiquei, Senhor, está escrito na tua palavra que o demônio não pode me tocar. Por que ele me tocou? Aí depois o Senhor falou, olha para a sua cobertura. Olha para a sua cobertura. Aí eu estou prestando atenção ali. Mas aí, no caso, essa cobertura era o pastor da igreja. Isso. Tinha coisa errada lá. Tinha coisa errada. Aí atingiu o senhor, no caso. Atingiu. Atingiu porque ele comprou a briga, né? É. Foi entrar na brecha e foi, né? Entendeu? Porque você não pode ficar debaixo de uma autoridade eclesiástica, né? Não é bom você ficar debaixo de uma autoridade eclesiástica cheio de brecha, né? Com brecha de aí caráter. você paga o preço, né? Você pode pagar o preço. Não sei se você fica quietinho lá, não falta nada. Entendeu? Então, isso é ativado em vários setores. É ativado em vários setores. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Então, a Páscoa. Né? A Páscoa. Então, nós vimos que aí eles foram, né? E mataram o animal. E a gente pode ver que matou o animal que é para o seu primogênito não morrer. Porque isso é um princípio ativado, né? Desde Gênesis, que Adão pecou. Então, para Deus não matar Adão e Eva, porque Deus não pode compactuar com o pecado, né? Então, não pode compactuar. Então, o que ele fez? Pá! Matou o animal, tirou a pele e fez roupa. E aí isso ficou sendo perpetuamente. Mas aí, pastor, esses outros filhos que não eram primogênitos, aí, no caso de Deus, olhava diferente? Não, porque como ele era o primeiro, então ele tinha a bênção. A bênção dos pais sobre ele. Todo primogênito, né? Todo primogênito. Né? A briga de Jacó com Esaú para sair, que Jacó já estava segurando no ventre, era por causa da bênção. Já desde o começo ali já, né? Começo, entendeu? E eles dão muito valor a isso. E nós não. Por isso que muitas vezes nós tomamos na cabeça. Né? Então, aí eles foram, né? E mataram o animal e passaram o sangue assim, ó, nos umbrais e na coisa ali. Passaram o sangue. E comeram, né? E comeram o animal. Né? E comeram o animal. Então vamos ver aqui, ó. Aqui no versículo 6. E o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, a qual vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas, né? E o pão sem fermento. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Ó, né? Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Né? Comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Né? Porque tudo que os judeus fazem simboliza alguma coisa. Tudo tem código. Né? Tudo tem simbolismo por trás. Né? Que Deus faz. Né? Então, por que um pão sem fermento? Tem que ser puro, uma coisa pura. Né? Não, um pão sem fermento. Ele não ia crescer, ia ficar, né? Ia ficar magrinho. Magrinho. Né? Mas por que sem fermento? Simboliza o pecado. Né? Simboliza o pecado. Né? E também para lembrar tanto o pão como as ervas amargas, era para lembrar lá do passado, quando eles eram escravos. Entendeu? Um pão ruim, um pão duro. Sem fermento ele fica duro. Não cresce, fica macio. Né? Igual o pão ali. Aquele pão tem fermento. Então ele é macio. Né? Agora o pão, se vocês verem lá o pão que eles comem lá, que eles comem na Páscoa, os judeus é fininho, assim, duro. Entendeu? Esse pão árabe que a gente compra aqui no mercado, é isso? Ele já é mais maciozinho, né? Mas o pão que eles fazem é bem durinho. Né? Então, para quê? Para simbolizar a dureza que eles passaram. E Deus no trouxe Egito. isso do passado para o presente ali, para eles viver aquilo ali. É para sempre lembrar. Então você vai ver no texto aqui, Deus manda eles fazer isso para sempre. Eles estão fazendo lá. Entendeu? Até hoje eles assam cordeiro lá. Tudo. Nós fizemos isso em Friburgo uma vez. Como que chegou essa mudança de hoje em dia? Hoje a Páscoa, aqui pelo menos, ninguém faz assim. E muita gente não Páscoa come hoje carne. a gente faz uma comida, Páscoa hoje está simbolizada até pelo chocolate. Porque é tudo errado. Ninguém faz hoje. Não, Como e chegou nego isso? fala que não pode comer carne. Não pode. Porque Não. você veja bem, eu vou chegar ainda, né? Nesse ponto. Nós vamos chegar na nossa Páscoa, que é a Mudou Santa muito, Ceia. né? Né? Se é uma coisa que é para fazer até hoje, a vida Não, mas é para os judeus, não é para a gente. Ah, para os É para os judeus. judeus, não é para a gente. Entendeu? É para os judeus. Uma vez nós fizemos isso em Friburgo, né? Foi muito legal, mas para a gente não é isso. Para a gente é Santa Ceia. Jesus mudou isso. Né? Na semana da Páscoa, nós vamos ver isso ainda, porque eu não cheguei lá ainda. Né? Na Santa Ceia, na semana da Páscoa, Jesus vai e faz a Santa Ceia. O que ele está dizendo? Para nós, igreja, é Santa Ceia. Entendeu? E tem pão também, e tem sangue, que é o suco de uva. Nós vamos ver isso aí. Tá? Agora, o que nós podemos ver aqui é que na Páscoa não tem coelho, é cordeiro. Cordeiro. É cordeiro. Alguém inventou esse negócio de coelho. Né? Ninguém inventou. Né? Agora, o coelho é um animal pelos judeus considerado impuro. Quem será que deu essa ideia? Quem será que influenciou alguém para poder ter essa ideia de colocar, em vez de um animal puro, um animal impuro? O inimigo? Claro. Ele que está portando essa Influenciou, ideia. né? Essa ideia. O coelho, em Israel, ninguém come É coelho. mesmo? É um animal Considerado impuro. impuro? É considerado impuro. É. Não come. Que isso? Tem vários. Os judeus têm várias coisas que eles não comem. Que Deus, assim, né, programou lá no deserto. Entendeu? Então eles comeram. Eles sempre comem, até hoje. Que hoje, quando você vê, essa semana eu vi a Aline, ela falando sobre o ritual da Páscoa que eles fazem. Né? No dia da Páscoa, se reúne as famílias em casa. Entendeu? Repara que como é que Deus trabalha com as famílias.
Repara que isso aqui, se você for ver aqui, era o quê? Nas famílias, dentro das casas. Foi feito dentro das casas, as famílias. E os judeus fazem isso até hoje. Fazem até hoje. E eles botaram outras coisas. Né? Eles botaram uma perninha de uma perninha de frango de galinha, eles botaram um ovo, botaram outras coisas simbolizando, botaram as coisas que Deus falou, mas acrescentaram outras coisas simbolizando, né, quando eles eram escravos. Porque a Páscoa foi feita para lembrar para os judeus que um dia eles eram escravos e o Senhor tirou eles da escravidão, libertou eles da escravidão. A Páscoa é para isso. Aí a Aline estava falando que eles fazem isso nas casas, uma mesa enorme, a família toda, né, reunida, e a cerimônia é 4 horas de duração. 4 horas de duração. Tem várias leituras de vários textos na lei de Moisés, na Torá, né? E eles cantam hinos. Pode ver que Jesus, quando na Páscoa, eles cantaram hino antes de sair da sala. Lá, eles cantaram hino. Entendeu? Então, Jesus chora, né? não foi nesse evento, não. Aí, então, eles faziam isso, lá eles fazem isso até hoje. Né? Antes de comer, eles fazem várias orações, vários cânticos, várias leituras da Bíblia. Devem ler esse texto aqui. Porque isso é uma coisa perpétua, para sempre, que Deus mandou fazer. Né? Eles fazem até hoje. Entendeu? Então, a ervas amargas também, né? Lá, agora nós fizemos friburgo, nós fizemos com o agrião, que é uma planta amarga, agrião, né? Nós fizemos com, não pode fazer com agrião, chicote. E aí, para lembrar da amargura que era ser escravo. Entendeu? A amargura que era ser escravo. Mas esse cordeiro aqui está representando quem? Está apontando para quem esse cordeiro? A vinda de Jesus. Para Jesus. Aponta para Jesus. Várias coisas no Velho Testamento apontam para o Messias. Aponta para o Messias. Mas o povo judeu não acreditou que Jesus era. Estão esperando o Messias até hoje. E dizem que Jesus vai vir para eles. Não é o que eles não esperam, né? Não é o que eles acham que é, né? Não, vai vir como eles esperam. Porque, veja bem, os judeus sempre, naquela época, eles precisavam de o quê? Na época de Jesus, o que os judeus precisavam? De um libertador. Libertador. Mas como é que eles queriam esse libertador? Um rei que guerreasse por eles. E como é que Jesus vai vir no Apocalipse 19? Vai vir um rei guerrear pelo povo dele, pela igreja. É isso aí. Então, Entendeu? não acreditaram que Jesus era o Messias do jeito que ele veio, pobre, anel de Marceneiro, dedo. marceneiro, não É. sabia usar espada. Entendeu? Por isso que Para eles não mim, eu acreditaram. achei que viria o inimigo e enganaria eles. Eles se enganam pelo inimigo, falando que seria o Messias. Não, isso aí já é o anticristo. É o anticristo. O anticristo vai Mas enganar aí, no caso, eles. será que vai enganar? Onde que vai enganar no caso? Vai enganar. Vai, né? Mas vai chegar uma hora, quando ele quiser ser adorado, aí ele, opa, aí vai dar. Não precisa muito nós não. Hoje muitas pessoas são enganadas por falsos pastores, falsas verdade. religiões. Eu Falta estava até falando religião. com o pastor, que eu vejo os vídeos na internet aí, tem que ver uns pastor grande aí, igreja famosa, tem que ver os escândalos aí, cada coisa verdade. cabeluda acontecendo aí. É isso aí. Complicado. Então, vamos continuar. Né? Então, nós vimos aqui o simbolismo, né, do pão, da erva, né, da dureza que eles passaram. Então, isso queria simbolizar isso aí. Hoje não tá com se misturar com suco, não, tá? Não, Então, o centro da Páscoa é o Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. Né? Nós vamos ver isso em João 1,29. João 1,29.
João, capítulo 1, versículo 29. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, né? Então João, quando viu Jesus, aproximou de Jesus e falou: Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, então João estava anunciando. Entendeu? Por isso que João, né, quando fala-se de profeta, Jesus fala que João foi o maior profeta de todos os tempos, nascido de mulher, o maior profeta. Por quê? Não fez tantas coisas igual Elias. Fez? Não fez. Não fez tantas coisas igual Eliseu. Fez? Não fez. Mas ele veio, né, para planar o caminho de Jesus. Ele veio preparando o caminho do Messias. Por isso é que ele é o profeta, o maior de todos os profetas. Não é porque ele fez grandes coisas, né? É porque ele fez grandes sinais, que eu estou falando, né? Mas ele veio preparando o lugar para o Messias, ungido, que toda a Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para ele. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, né? Então, ele tira o pecado do mundo. Ele tira o nosso pecado. Ele tira o nosso pecado. Se nós tivermos algum pecado, basta nós decidirmos, né, que Jesus vai tirar o meu pecado. Se eu tenho algum pecado,